Oi, meu nome é Rafa. Tenho 21 anos, e até pouco tempo atrás, achava que sabia o que era viver sozinho. Mas foi só quando me mudei de vez para a casa dos meus avós, no Jardim Pagliato, que comecei a entender o que significa estar por conta própria. A casa antiga, com azulejos amarelos na cozinha e um pé de pitanga no quintal, agora é só minha. É onde eu durmo, como, conserto bicicletas e, principalmente, penso demais. Mas aquele dia mudou tudo. Era uma terça-feira comum. O sol já começava a esquentar o calçamento da rua, e eu estava de cócoras na calçada, tentando alinhar a corrente da minha Caloi 10 velha, que tinha dado um estalo estranho. Um rádio antigo tocava samba ao fundo. E foi nesse momento, entre uma chave Allen e um pedaço de graxa no dedo, que ela passou. Carla. Eu ainda não sabia o nome dela naquela hora. Só vi uma mulher de vestido azul escuro, com os cabelos castanhos presos num coque displicente, sandálias finas e um caminhar que fazia o mundo ao redor parecer mais lento. Ela passou com um sorriso tranquilo, como quem não tem pressa de chegar a lugar nenhum. E, quando olhou para mim, disse aquela frase que não saiu da minha cabeça desde então. Se eu fosse mais jovem, te pediria uma carona. Sorriu, e seguiu andando, como se tivesse comentado sobre o tempo. Mas eu fiquei ali, parado, feito bobo, com a corrente solta na mão e o coração acelerado por uma mulher que eu nunca tinha visto. Ela virou a esquina como se não tivesse deixado um incêndio atrás de si. E eu me peguei rindo sozinho. Não era só o charme da frase, era o jeito que ela disse. Um meio termo entre brincadeira e verdade. Um tom leve, mas que trazia uma sombra de nostalgia. A casa dela ficava 2 portas acima da minha. Eu já tinha notado que alguém novo se mudará ali, mas nunca tinha visto ninguém até aquele momento. Agora, aquele portão branco com pintura descascando virou meu novo ponto de referência. E toda vez que eu ouvia o trinco abrir, meu coração batia diferente. A rotina mudou. Eu passava mais tempo do lado de fora, consertando bicicletas no portão, mesmo sem necessidade. Às vezes, só limpava as peças com um pano, só para ter um pretexto. Às vezes, fingia estar falando ao celular. Outras vezes, só ficava ali, de olho, esperando que ela passasse de novo. O bairro é tranquilo. Ruas largas, árvores que fazem sombra de verdade, e os vizinhos, os vizinhos. Em especial, Dona Neuza. Sempre encostada no portão, com seu jaleco floral e uma xícara de café na mão, como se fosse a vigia oficial do Jardim Pagliato. Ela viu tudo. E me viu também. Um dia, jogou no ar. Ela é nova por aqui, separada, parece. 2 filhos já grandes. Tá começando de novo. Aquilo ficou ecoando na minha mente. Começando de novo. Talvez por isso aquela frase dela tivesse tanto peso. Talvez ela estivesse, de fato, revendo os próprios limites. Testando pequenas ousadias. Eu era só um garoto consertando bicicletas, com mãos sujas de graxa e a cabeça cheia de perguntas. Mas naquele dia, com aquele comentário, Carla abriu uma janela. Não só para mim, mas talvez também para si mesma. E foi assim que começou. Com uma frase simples, dita com um sorriso leve, mas que deixou tudo diferente. Naquela tarde, enquanto eu guardava as ferramentas e fechava o portão de ferro enferrujado, percebi que o mundo ao meu redor estava exatamente igual. Mas dentro de mim, tudo tinha mudado. A bicicleta estava consertada. Mas eu estava desmontado. A campainha tocou 2 vezes, com aquele som agudo e meio rouco que os avós nunca se importaram em trocar. Era por volta das 9 da manhã, e eu estava na cozinha, tentando esquentar café do dia anterior, o que, para mim, já era um luxo nos tempos de vida independente. A expectativa era mínima. Talvez o carteiro, talvez algum vizinho pedindo ajuda com o portão travado. Nada que exigisse mais do que um pois não e uma resposta rápida. Mas quando abri a porta, lá estava ela. Carla. De vestido listrado e sandálias bege, com um cabelo solto que brilhava à luz do sol matinal. E nas mãos, uma caixa de rosquinhas embrulhada com um pano de prato florido.
Achei que seria gentil dar boas-vindas ao novo vizinho, disse, sorrindo, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Eu demorei um segundo a responder. O cérebro tentando entender se era um sonho, uma coincidência ou destino mesmo. Mas o coração estava no mesmo ritmo apressado daquela terça-feira em que ela tinha passado pela primeira vez. Nossa, obrigado. Quer entrar para um café? Perguntei, tentando parecer calmo, mesmo sabendo que a casa estava uma bagunça. Aceito, mas só se o café for passado na hora, ela brincou. De alguma forma, o improviso virou uma manhã inesquecível. Enquanto o coador filtrava lentamente o pó escuro, e a chaleira pitava baixinho no fogão antigo, Carla caminhava pela cozinha como se fosse conhecida dali. Comentou sobre os azulejos antigos, as plantas na janela, e até sobre o cheiro de madeira envelhecida da casa. Essa casa tem história, dá para sentir, disse, passando os dedos pela beirada da mesa. Sentamo-nos diante de duas canecas desiguais e da caixa de rosquinhas, que ela mesma revelou serem da padaria da esquina, ainda quentinhas. A conversa começou leve. Ela perguntou do meu trabalho com bicicletas, e eu contei sobre como herdei o gosto por concertos do meu avô, que mantinha ferramentas organizadas como se fossem joias. Falamos sobre o bairro, sobre o silêncio nas manhãs e o barulho dos passarinhos que sempre se empoleiram nos fios ao redor. Meus filhos detestavam quando vinham para cá. Diziam que era lugar de velhos. Agora, mal posso esperar para ouvir o canto dos sabiás, ela comentou, com um tom entre a ironia e a ternura. E eles vêm sempre? Quase nunca. Um tá em Bauru, faz engenharia. O outro foi para Curitiba. Direito. E eu, fiquei aqui. Começando do zero. Ficamos em silêncio por um instante. Um silêncio que não pesava, mas preenchia. Como se aquele momento entre duas canecas de café e rosquinhas simples carregasse mais verdade do que dias inteiros de conversa. E o casamento? Perguntei, arrependendo-me no mesmo instante de ter sido direto demais. Mas Carla apenas respirou fundo e respondeu. 20 anos. Acabou do jeito que acabam as coisas que a gente finge que ainda funcionam. Sem briga, sem drama. Só, acabou. Aquilo me pegou. A maturidade com que ela falava da própria história, o tom sereno de quem já viveu tempestades e aprendeu a andar na chuva. Eu nunca tinha estado tão perto de alguém tão inteiro. Mesmo com rachaduras. Contei sobre mim. Sobre meus pais que moram em Itu, sobre como eu preferi ficar em Sorocaba depois que meus avós se foram. Sobre a sensação estranha de liberdade e solidão ao mesmo tempo. Falei das bicicletas que conserto, das que coleciono, das histórias que aprendo com cada cliente que entra na oficina. Ela ouviu tudo com atenção. Os olhos dela, castanhos, com linhas suaves ao redor, não desviaram dos meus nem por um segundo. E foi ali, naquela mesa de fórmica riscada, entre farelos de rosquinha e o cheiro de café fresco, que nasceu algo que eu ainda não sabia nomear. Quando Carla se levantou, depois de quase uma hora de conversa, apoiou a mão no meu braço antes de sair. Um toque leve, breve, mas que fez meu corpo inteiro despertar. Foi bom conversar com você, Rafa. A casa parece mais viva com vizinhos assim. Sorriu, e saiu. Dessa vez, eu a observei até ela desaparecer atrás do portão branco. O pano de prato ficou comigo, esquecido em cima da mesa. E mesmo depois que lavei as canecas, arrumei a cozinha e voltei à rotina de oficina, aquele pano colorido parecia me lembrar, o tempo todo, que algo novo tinha começado. A caixa de rosquinhas estava quase vazia, mas o gosto dela ficou. Era um sábado meio nublado, daqueles que não prometem nada além de um vento fresco e uns pingos preguiçosos no fim da tarde. Eu estava na sala, mexendo no câmbio de uma bicicleta antiga, quando ouvi batidas leves na porta da frente. Não a campainha, mas batidas, como quem não quer incomodar demais, só anunciar presença. Abri, limpando as mãos num pano, e me deparei com Carla. Dessa vez, de jeans claro, uma blusa azul marinho e um coque alto, meio desalinhado. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de riso e pedido de socorro. Oi, Rafa.
Desculpa incomodar num sábado, mas você entende de vazamento de torneira? Fiquei um segundo em silêncio, depois sorri. Entendo o suficiente para tentar parecer profissional, brinquei. Ela riu, e abriu espaço no portão. Então entre. Te dou um copo de suco em troca. O interior da casa dela era um contraste com a minha, clara, arrumada, com cortinas brancas e cheiro de lavanda. A cozinha era simples, com armários antigos e uma torneira que pingava ritmadamente sobre a pia. Carla apontou com ar de quem já tinha tentado resolver sozinha e desistido. Tentei apertar aqui, mas fiquei com medo de quebrar. Vai que inunda tudo. Peguei as ferramentas básicas que sempre carrego no bolso do macacão, me ajoelhei e comecei a investigar. Enquanto isso, ela se ocupava atrás de mim, cortando fatias de abacaxi e colocando gelo nos copos. Você tem mãos tranquilas, sabia? Ela disse, casualmente. Hã? É, calmas. Você faz tudo com paciência. Meu ex sempre fazia as coisas com pressa. Como se estivesse sendo cronometrado o tempo todo. Soltei um leve riso, sem saber como reagir. Aquilo me pegou desprevenido. Terminei de apertar o anel da torneira, fiz o teste e o pinga-pinga cessou. Pronto. Parece resolvido. Maravilha. Então agora você ganhou um suco de verdade, disse ela, estendendo o copo com abacaxi gelado e um ramo de hortelã. Sentamo-nos lado a lado na bancada da cozinha, de frente para a janela. Do lado de fora, os galhos da pitangueira balançavam. O som da rua era distante, quase ausente. E ali, naquele cenário doméstico e sereno, começamos a conversar de novo. Ela me perguntou sobre a bicicleta verde que eu vivia mexendo. Contei que era da minha avó. Que ela usava para ir ao mercadinho antes do joelho enfraquecer. Carla ouviu com atenção, como se estivesse vendo o filme da minha história projetado na parede. Tem algo bonito nisso. Consertar coisas que as pessoas acham velhas demais para valer o esforço, ela comentou, girando o copo na mão. Às vezes acho que estou tentando consertar as memórias, confessei. Segurar as coisas que fazem sentido, antes que desapareçam. Ela me olhou de lado. Aquele olhar, longo, intenso, mas sem pressa. Como se quisesse decifrar cada camada em silêncio. Você é diferente, Rafa. Diferente como? Não sei, leve. Mas não superficial. Tem um jeito quieto que acalma. Fiquei sem resposta. O silêncio entre nós não era desconfortável. Pelo contrário. Era o tipo de silêncio que não pede preenchimento. Apenas se compartilha. O copo dela ficou vazio, assim como o meu. Ela se levantou e começou a guardar as coisas. Obrigada pela ajuda. De verdade. Qualquer coisa, é só chamar. Cuidado com o que oferece, ela disse, rindo. Posso acabar te chamando para pintar parede, trocar lâmpada e montar móvel. Se vier com suco, topo até montar guarda-roupa. Ela riu de novo. E naquele riso havia algo mais leve, mais íntimo do que qualquer confissão explícita. Era como se ela estivesse permitindo algo novo entrar, ainda que aos poucos. Antes de me acompanhar até a porta, virou-se e falou. Olha, pensei em cozinhar algo na terça. Nada sofisticado. Um risoto e um vinho. Se quiser, aparece por volta das 8? Demorei a responder. O convite era dito com simplicidade, mas o tom não era inocente. Era um convite com camadas. Com pausas. Com entrelinhas. Eu adoraria. Ela assentiu, sorriu, e antes de abrir o portão, tocou de novo meu braço. Rápido, mas com intenção. Saí de lá tentando parecer normal. Mas dentro de mim, era tudo revirado. Naquele sábado cinza, a torneira parou de pingar. Mas o que ela provocava em mim, só começava a vazar. A terça-feira chegou como chegam os dias que a gente espera demais, arrastada, inquieta, cheia de pequenos contratempos. Passei o dia todo tentando me ocupar na oficina, mas tudo me lembrava que à noite eu estaria na casa de Carla.
O selim da bicicleta que não encaixava, o freio que rangia, até a vizinha Dona Neuza com suas indiretas mal disfarçadas, tudo parecia me empurrar para aquele momento. Às 8 em ponto, bati no portão dela com as mãos suadas e uma garrafa de vinho simples embrulhada num saco de papel. Ela abriu com um sorriso calmo, usando um vestido preto discreto, cabelo preso de lado e um batom vinho que me deixou sem ar por uns segundos. Você chegou no minuto certo. Risoto no ponto e vinho esperando companhia, disse, me convidando a entrar com um gesto suave da mão. A casa tinha uma iluminação diferente naquela noite. As luzes principais estavam apagadas, e só pequenos abajures e velas criavam aquele tom dourado, quente, como se tudo ali fosse feito para receber um segredo. A mesa já estava posta, com 2 pratos fundos, talheres antigos e uma taça esperando o vinho. O cheiro do risoto, de parmesão com limão siciliano, segundo ela, tomava o ar, espero que goste. Faz tempo que não cozinho para alguém. E eu faz tempo que não sou convidado para um jantar desses, respondi, tentando não parecer nervoso. Sentamo-nos frente a frente. Ela serviu o risoto com cuidado, como se cada detalhe importasse. Coloquei o vinho nas taças, e brindamos sem dizer nada, apenas com os olhos. E então, a conversa começou. Falamos de música. Descobri que ela amava Elis Regina, e que chorava toda vez que ouvia atrás da porta. Falei que meu avô ouvia Tonico e Tinoco enquanto lixava madeiras no quintal. Falamos de infância, de saudades, de filmes antigos e do silêncio que às vezes toma conta da casa. Carla apoiou o garfo e me olhou por alguns segundos antes de dizer: Você tem noção de que é diferente de tudo que eu conheço? Não sei se é bom ou ruim. É confuso, ela respondeu, com honestidade. Eu achava que não ia mais sentir esse tipo de conexão com ninguém. O ar entre nós ficou mais denso. Não pesado, denso. Como se algo estivesse sendo construído ali, tijolo por tijolo, palavra por palavra. Faz tempo que não sinto isso, ela continuou. Esse conforto. Essa vontade de contar coisas sem precisar escolher as palavras certas. Fiquei quieto por um momento. Senti a mesma coisa. Mas o medo também estava ali, espreitando. Medo de errar, de invadir, de parecer imaturo. Carla, comecei, encarando minha taça vazia. Eu também não sei explicar. Mas desde aquele dia, da bicicleta, eu não paro de pensar em você. Ela me olhou com uma expressão doce, sem surpresa. Como se já soubesse, mas ainda assim quisesse ouvir de mim. Eu sei que temos idades diferentes, histórias diferentes, continuei. E não quero complicar sua vida. Só não quero fingir que isso não está acontecendo. Carla se levantou, veio até meu lado da mesa, e sentou-se na cadeira ao lado. Tocou meu rosto com uma delicadeza que me desmontou. Os olhos dela estavam úmidos, mas firmes. A vida já é complicada por natureza, Rafa. A gente só precisa escolher no que vale a pena insistir. Foi então que o primeiro beijo aconteceu. Lento, silencioso, como uma resposta que não precisava mais de palavras. Um beijo que dizia, sim, eu também estou aqui, sem pressa, sem promessas, mas cheio de verdade. Depois, ficamos apenas encostados um no outro, ouvindo a música baixa que tocava ao fundo, Cais, de Milton Nascimento. Ela deitou a cabeça no meu ombro e disse: Não sei onde isso vai dar. Mas acho que a gente merece descobrir. E eu, naquele momento, soube que tudo estava prestes a mudar. Que aquele jantar não era só comida, música e vinho. Era um marco. Um começo. Um mergulho. E eu estava pronto para pular. Nos dias que seguiram o jantar, nada parecia ter mudado, e, ao mesmo tempo, tudo era diferente. Durante o dia, eu e Carla continuávamos a atuar em silêncio. Ela varria a calçada sorrindo para mim com um bom dia tímido, e eu respondia como qualquer vizinho faria. Na oficina, eu consertava bicicletas, atendia clientes, e fingia que minha mente não estava ocupada com a lembrança do gosto do vinho, do toque dos lábios dela, da mão em meu rosto. Mas à noite o mundo se transformava. Começou com mensagens simples. Chegou bem,
no celular. Um emoji de xícara às 10 da noite. E então os convites vieram de forma natural. Tô fazendo pão de queijo, quer um? Sabe mexer em DVD velho? Tentei ver um filme aqui. Fiz sopa demais. Quer me ajudar a não desperdiçar? A cada uma dessas desculpas, eu atravessava os poucos metros entre nossas casas como quem atravessa uma fronteira. Lá dentro, o mundo era outro. As luzes baixas, as janelas fechadas, o aroma de alguma coisa no forno ou na panela. Sentávamos lado a lado no sofá, vendo filmes em silêncio, dividindo mantas e comentários sussurrados. Numa dessas noites, ela me serviu um chá de camomila e disse: "A gente tem que tomar cuidado. Vizinhança que é de olho treinado." Eu sei. A dona Neuza me olha como se soubesse tudo só de ver minha camiseta no varal. Ela provavelmente sabe mesmo, riu Carla. Mas ainda assim, por enquanto, é melhor a gente manter assim. Havia uma ternura em sua cautela. Não era vergonha. Era o instinto de quem já teve a vida revirada em praça pública e agora queria preservar algo raro. E eu entendia. Mais do que isso, respeitava. Começamos a combinar pequenos códigos. Um pano colorido na varanda queria dizer pode vir. Uma luz acesa depois das 10 queria dizer tô acordada. E cada vez mais, minha noite se resumia ao som leve da sandália dela cruzando a sala, ao toque discreto de sua mão na minha nuca, ao calor do corpo dela encostado no meu na penumbra. Falávamos de tudo. Ríamos das pequenas manias um do outro. Eu descobri que ela gostava de separar os feijões por tamanho antes de cozinhar. Ela descobriu que eu durmo com um ventilador barulhento, mesmo no frio. Dividimos travesseiros, histórias antigas e, de vez em quando, um silêncio que dizia mais do que qualquer frase. E então, numa noite especialmente silenciosa, em que nem a televisão foi ligada, ela me olhou de um jeito diferente. Um olhar fundo, quase triste, mas cheio de desejo contido. Você tem certeza disso tudo, Rafa? Tenho. E você? Ela não respondeu. Apenas apagou a luz da sala e me puxou pela mão até o quarto. Foi uma noite sem palavras. Com gestos. Com respirações entrecortadas e beijos longos. Tudo feito no compasso de um cuidado profundo, como quem toca algo precioso pela primeira vez. Havia carinho, havia entrega, mas acima de tudo havia uma delicadeza silenciosa. Como se cada movimento dissesse, eu te vejo. Eu te escuto. Depois, deitamos lado a lado, e ela ficou passando os dedos no meu braço, como se contasse os segundos no toque. Eu jurei para mim mesma que não me envolveria com ninguém por um bom tempo, ela sussurrou, como quem confessa um segredo à escuridão. E agora? Agora, eu não sei. Só sei que quando você tá aqui, tudo fica mais leve. Eu a abracei, e ficamos assim até o sono vencer. No dia seguinte, saí antes das 7, com passos leves, silenciosos, como um ladrão de afetos. Lá fora, o mundo era o mesmo. Dona Neuza regava as plantas. Um cachorro latia ao longe. A luz da manhã espalhava-se pela rua como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas dentro de nós dois, havia um universo inteiro crescendo em silêncio. Era uma quinta-feira tranquila, daquelas em que tudo parece seguir em piloto automático. Eu estava na casa da Carla desde o começo da noite. Tínhamos comido pão com requeijão e assistido a um documentário qualquer, daqueles que a gente finge prestar atenção só para ficar mais tempo deitado, abraçado, em silêncio. Estávamos no sofá, os pés dela sobre os meus, quando o barulho agudo do interfone soou, cortando a calma como uma sirene. Carla se levantou de um salto. O rosto, antes relaxado, empalideceu num segundo. Ela apertou o botão e disse apenas: "Alô?" Depois de 2 segundos, uma voz masculina respondeu: "Mãe, sou eu." Cheguei. Era o filho dela. O mais velho, de Curitiba. O silêncio que se seguiu dentro da casa foi brutal. Ela virou-se lentamente para mim, e naquele olhar estava tudo: pânico, culpa, urgência. "Rafa, você precisa sair. Agora."
Não questionei. Levantei-me num movimento só, calcei os tênis sem meias, peguei minha jaqueta que estava na cadeira e caminhei até a porta dos fundos com o coração acelerado. Vai pelo quintal. Pula o muro do fundo. Dá direto na ruela ao lado da oficina. Assenti. Antes de sair, ela segurou minha mão com força e disse, quase sem voz: Me desculpa. Balancei a cabeça dizendo que tudo bem, mas meu peito estava em chamas. Saltei o muro, tropecei em um vaso de manjericão e saí correndo pelo beco, como um adolescente pego fazendo algo errado. Cheguei em casa com os joelhos arranhados e a alma ferida. Sentei no chão da cozinha, ainda sem acreditar. Não era raiva. Era um amargo fundo na garganta, uma mistura de vergonha, confusão e uma dor que eu ainda não sabia nomear. Durante 2 dias, o silêncio reinou. Nenhuma mensagem, nenhum sinal dela. Passei pela frente da casa várias vezes, mas o portão estava sempre fechado. As janelas também. A luz da varanda não acendia mais às 10. Na noite de sábado, sentei na calçada com a bicicleta desmontada, só pelo costume. A rua estava fria, e Dona Neuza, como sempre, vigiava do portão. Parece que o filho da Carla voltou. Ficou quase 1 ano fora, né? Bonito rapaz, puxou a mãe. Assenti sem dizer nada. Neuza deu um gole no café e continuou. Diz que é ciumento. Já brigou com o pai quando soube de umas amizades. Vai dar trabalho. Aquilo martelou minha cabeça. Carla não tinha vergonha de mim, eu sabia disso. Mas tinha medo. Medo de enfrentar os julgamentos, os próprios filhos, a vizinhança. Medo de abrir um espaço que ela mal estava conseguindo manter. Na manhã de domingo, meu celular vibrou. Era uma mensagem dela. Podemos conversar. O estômago virou. Li e reli o texto várias vezes antes de responder apenas, claro. Quando e onde? Hoje. Depois do almoço. Na praça da igreja. Pontualmente às 2 da tarde, eu estava lá. Sentei no banco de madeira descascada, embaixo de uma árvore grande. O vento balançava as folhas, e algumas crianças brincavam com uma bola velha no canto. Quando Carla chegou, de vestido claro e óculos escuros, vi que suas mãos tremiam. Ela sentou ao meu lado e tirou os óculos, revelando olhos cansados, vermelhos. Ele chegou sem avisar. Pegou o primeiro ônibus. Disse que precisava ficar perto de mim. Eu não sabia o que fazer. Assenti, esperando mais. Eu entrei em pânico. Achei que, se ele visse você ali, à noite, tão íntimo, achei que ia se revoltar. Que ia pensar que eu estava, ela engasgou. Que ia se decepcionar comigo. Ficamos em silêncio. As folhas da árvore faziam sombra entre nós. O som da bola batendo no chão ecoava ritmado, distante. Eu não quero que você ache que eu me envergonho de você. Por que não é isso? Mas tem dias que eu me envergonho de mim mesma por querer tanto algo que parece errado aos olhos dos outros. E você acha que é errado? Perguntei, firme. Ela hesitou. Não. Mas acho que vai doer. E eu já doí demais. Respirei fundo. Olhei para frente, onde uma senhora alimentava pombos com farelos de pão. Talvez a gente precise decidir se o que sentimos vale o risco da dor. Carla baixou a cabeça. E você, Rafa? O que você sente? Olhei para ela. Os cabelos soltos, o rosto marcado por histórias que eu não vivi, mas aprendi a respeitar. Eu sinto que encontrei alguém que me entende. Que me escuta. Que me olha como ninguém nunca olhou. E que, mesmo com todo medo, ainda me chama para conversar. Isso, para mim, é raro demais para ser descartado. Ela chorou. Discretamente, como quem não queria que os outros vissem. Mas não escondeu. Obrigada por não desistir de mim. Eu não desisti. Mas fiquei com medo de ter te perdido. Ela segurou minha mão, ali, no meio da praça. E naquele gesto,
ainda escondido entre as sombras das árvores, havia a promessa de um recomeço, ou, pelo menos, de mais uma tentativa. Fazia 3 dias que a gente não se via. 3 dias em que o filho dela continuava em casa, preenchendo os espaços com perguntas e silêncios desconfiados. 3 dias em que eu evitava passar pela calçada dela, fingindo que estava tudo bem, quando na verdade meu peito parecia um tambor batendo fora do ritmo. Na tarde de domingo, ela mandou outra mensagem. Estou na praça. Se puder vir, estou no mesmo banco. Saí de casa com o coração acelerado. Fui a pé, sem nem pensar em pegar a bicicleta. O sol começava a se esconder, deixando aquele dourado que só o fim de tarde sabe fazer. E lá estava ela. No mesmo banco da outra vez, de blusa branca e calça jeans, o cabelo solto balançando com o vento leve. As mãos dela tremiam. Quando me aproximei, ela levantou os olhos. Chorava em silêncio. Eu não consegui fingir mais, Rafa, disse assim que me sentei. Tentei, por respeito ao meu filho, por medo, por culpa, mas não consigo mais fingir que você não importa. Eu respirei fundo. Toquei de leve o ombro dela. Eu também tentei seguir, Carla. Acordar, trabalhar, jantar, dormir. Tudo no automático. Mas meu corpo estava ali, e minha cabeça aqui. Com você. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Um gesto simples. Mas, naquela praça, em público, era a primeira vez que fazíamos algo assim. Eu tenho tanto medo, ela sussurrou. Medo de decepcionar meus filhos. Medo do que vão dizer. Medo de parecer ridícula por me apaixonar por alguém tão mais novo. E eu tenho medo de te perder, respondi. Medo de que o tempo passe e eu só fique com a lembrança. Medo de não te ter por perto para ouvir tua risada, tua voz me chamando na cozinha, tua mão no meu rosto. Ela se afastou um pouco, apenas o suficiente para olhar nos meus olhos. O que a gente sente, é de verdade? É. E é bonito. E é raro. Ficamos alguns segundos nos olhando, até que ela sentiu lentamente, como quem aceita o próprio destino. Então, vamos viver isso. Com tudo que vier? Com tudo que vier. Naquela noite, pela primeira vez, fomos juntos ao mercado do bairro. Carla de mão dada comigo, passando pelos corredores como se fossemos só mais um casal fazendo compras de domingo. Um pacote de macarrão, molho de tomate, vinho barato. Rimos juntos quando a moça do caixa perguntou: vai cozinhar para ele, hein? E ela respondeu com naturalidade: vamos cozinhar juntos. A notícia se espalhou pelo Jardim Pagliato em velocidade recorde. Na segunda-feira, quando saí para trabalhar, Dona Neuza já estava plantada no portão. Então quer dizer que vocês dois agora estão, e fez um gesto com a mão, desenhando um coração no ar. Estamos, respondi, sem desviar o olhar. E estamos bem. Ela deu um sorriso de canto e disse: achei bonito. Raro ver gente que escolhe ser feliz sem pedir licença. Carla começou a aparecer na oficina de manhã, às vezes trazendo café, outras vezes só para sentar um pouco e conversar. À noite, continuávamos com nossos filmes, nossas comidas improvisadas, nossos abraços longos no sofá. Mas agora, não era mais segredo. Não precisávamos mais sair correndo pelos fundos, nem fingir que não existia nada. O filho dela, no começo, se fechou. Ficou estranho, distante. Mas aos poucos, foi aceitando. Quando me cumprimentou com um "e aí, cara?" No portão, senti que um muro tinha começado a cair. Carla estava mais leve. Ria com mais liberdade. Usava vestidos coloridos, pintava as unhas de vermelho e deixava a janela da sala aberta com música alta nas manhãs de sábado. Eu achava que já tinha vivido tudo o que tinha para viver, ela me disse uma noite, enquanto a gente lavava a louça. Mas você me mostrou que a vida ainda tem tanta coisa para oferecer. E você me ensinou que sentir não tem prazo de validade. O mundo ao redor continuava o mesmo. As árvores da rua, os cachorros latindo, o ônibus barulhento passando às 6. Mas nós éramos outros. E não por causa de um rótulo,
mas porque havíamos escolhido, juntos, viver o que sentíamos, sem pedir permissão. O tempo passou como o vento no Jardim Pagliato, calmo, constante, quase imperceptível no começo, até que um dia a gente olha em volta e tudo mudou. Hoje, faz quase 4 anos desde aquela tarde em que vi Carla pela primeira vez, atravessando a rua com uma frase que me marcou para sempre. A casa dos meus avós continua sendo minha, mas agora com menos ferramentas espalhadas e mais silêncio. A oficina ainda funciona, e eu continuo consertando bicicletas, mas com menos pressa, como se cada aro ou corrente carregasse uma lembrança. Carla, bom, ela já não mora mais ali. Decidiu, há quase 2 anos, aceitar uma proposta de trabalho em São José dos Campos. Uma dessas oportunidades que aparecem quando a vida resolve te cutucar de novo. Foi difícil, claro. Conversamos por semanas antes de tomar a decisão. Houve lágrimas, abraços longos, noites insones de perguntas que não tinham respostas fáceis. Eu não tô indo embora de você, ela disse, com os olhos molhados e a voz firme. Tô indo para um novo ciclo. Mas tudo o que vivemos, isso eu levo comigo. E eu sabia que era verdade. Na época, pensei em largar tudo e ir com ela. Mas ela foi honesta. Você tem sua vida aqui, sua oficina, sua história. Não quero que mude por minha causa. Quero que mude se for por você. Ficamos um tempo juntos à distância. Viagens nos finais de semana, videochamadas à noite, mensagens durante o dia. Mas aos poucos, a rotina, os novos compromissos, a saudade misturada com o peso de manter tudo vivo, foram nos afastando. Não houve término. Não houve briga. Só aquela sensação triste de que, às vezes, o amor não é suficiente para manter 2 mundos alinhados no mesmo fuso. Continuamos amigos. Continuamos cúmplices. Mas como casal, viramos lembrança. E que lembrança! Hoje, cada vez que uma cliente comenta da bicicleta que herdou da avó, ou quando um senhor me traz um modelo Monarch dos anos 70 para revisar, eu me pego sorrindo. Porque me lembro dela. Me lembro das manhãs preguiçosas em que ela passava café na minha cozinha. Me lembro das noites em que a gente ria até tarde, inventando nomes para as constelações que víamos da varanda. Me lembro da forma como ela tocava meu rosto, com aquele cuidado que só quem já viveu muito sabe ter. Voltei à casa dela uma última vez há alguns meses. Estava à venda. O portão branco, agora descascado de vez, tinha um cartaz de imobiliária pendurado. Entrei com permissão da corretora, só para ver. A cozinha parecia menor. O quarto, vazio. Mas o cheiro de lavanda ainda parecia impregnado nas paredes. Ou talvez fosse só a memória me pregando peça. No quintal, o manjericão que eu quase derrubei naquela fuga desajeitada ainda crescia, verde e forte, desafiando o tempo. Não levei nada de lá. Só fiquei parado por alguns minutos, olhando ao redor, deixando que a lembrança me atravessasse por completo. E depois, montei na minha bicicleta e fui embora. Sem olhar para trás. Hoje, quando passo pedalando por aquela rua, não diminuo mais a marcha. Mas meu peito sempre aperta um pouco. É um aperto bom. Um aperto que me lembra que vivi algo verdadeiro. Algo que não precisa durar para ser eterno. Carla me ensinou muita coisa. Sobre coragem, sobre entrega, sobre amar sem pedir permissão. Mas, acima de tudo, me ensinou que os encontros certos não vêm para completar a gente, vêm para mostrar que a gente já era inteiro, só não sabia. E toda vez que vejo uma bicicleta antiga, eu penso nela. E sorrio.